Vocês estão me ouvindo direitinho, né? Eu não estou ouvindo vocês agora, então qualquer coisa, Patrícia, você me Sim, diz, estamos ouvindo, Ruth. tá? E o PPT já está aparecendo, tá? Só não está ainda no modo apresentação. Ele tá vindo aqui ainda, está demorando um pouquinho, meu computador está um pouco lento. Mas então, gente... Agora sim. Então, a pauta do dia, nós temos um estudo de genética molecular, é bem um estudo, né? É só uma retomada, uma discussão a respeito, uma reflexão sobre vírus e vacinas, algumas atividades da molécula de DNA, RNA e síntese proteica, e no final, então, nós temos aí o formulário o preenchimento da presença de vocês aqui na PPC, tá? Então, a terceiro bimestre, segunda série, Receita da Vida e o seu código. Agora que eu lembrei, Patrícia, eu falei que eu tinha que pôr uma palavra, uma sílaba e acabei esquecendo, né? Mas depois eu ajeito. Que é aqui, ó, DNA, molécula da vida, né? Que eu acabei esquecendo. Então, a gente sempre quando fala DNA, e é uma coisa muito difícil de você visualizar e compreender, né? Como o aluno consegue compreender como que é essa molécula de DNA? E nós, como professores, nós temos várias atividades que a gente usa, né? Na prática, de montagem. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos que nós usamos e que isso facilita muito os alunos a conseguir visualizar como que é essa molécula, né? Então, às vezes com bolinha de isopor, papelão, até gominha, né? E eu procurando na internet, eu encontrei algumas atividades que acabam sendo assim, como se fosse um jogo, uma atividade lúdica, né? Essa primeira que está aqui, ela é feita com papelão colorido, papel colorido, e colado com isopor, no isopor, né? E ele usa uns ganchinhos, uns ferrinhos, uns araminhos, para fazer a ligação das moléculas. Essa outra aqui é feita com isopor também. Essa parte preta, ele corta um cone e monta a molécula. Bolinhas, como nós já sabemos, a gente consegue também fazer com contas, ó, isopor, ou então bolinha de isopor. E até um zíper você pode usar para você exemplificar, né? Exemplificar o DNA. Essa atividade primeira aqui eu achei bem legal, e depois, no final, nas referências, você tem ali a referência, porque é quase que um jogo, sabe? Ele tem todo um procedimento que o professor faz com o aluno, e com o grupo, né? Eu sei que nós estamos em tempo de isolamento, mas eu não pensei em trazer atividades ou alguma coisa assim para vocês trabalharem com aluno isolado. Eu pensei em trazer, como da outra vez, né, a gente discutir a questão e o que pode ser proposto para o aluno ou não. Um aluno em casa, ele consegue montar essas pecinhas do DNA com um papel comum mesmo, né, com lápis de cor, ele pode pintar e ele fazer esse movimento de montagem do DNA. Isso faz o quê? Com que ele grave mais como que são esses nucleotídeos, né, como que é essa estrutura. Vou pedir para vocês compartilharem conosco aqui alguma dessas atividades que vocês devem já ter desenvolvido com os alunos, que vocês acharam que foram importantes, que surtiu bastante efeito. Alguém quer falar alguma coisa? Não deixa só eu falando não, gente, pelo amor de Deus. Abre o microfone aí, alguém. Ô, Ruth. Oi. A professora Sandra colocou aqui no chat que já fez o DNA de balinha de goma. Certo. E a molecada depois come, né? Quem mais? Alguém?
Pode, se não quiser, gente, responder pelo áudio, pode participar no chat que a Patrícia relata para a gente, mostra as atividades. Ruth. Oi. Claudinei. Oi, Claudinei, tudo bem? Tudo. Eu já fiz com eles com fios de lã colorido. Ah, legal. Ficou muito Você legal. fez como, Denise? Você fez... Explica pra gente, Claudinei. Eles colocaram 2 estruturas de arame, né? E aí depois eles foram fazendo ligação, passando cola para ficar mais firme, mais resistente, com cores diferentes. E aí foram identificando com plaquinhas. As combinações. Legal. Ficou bom. O ano passado... Eu vi também a respeito do fio de lã, você explicar mais ou menos, porque como é que você explica para um aluno, né, que um DNA pode ter 2 metros de comprimento e ele está lá dentro de uma célula, né? E que nosso corpo tem milhares de células, né? Então, acho bacana também você mostrar como ele se enrola, numa estona, né? Como é que você faz isso? Achei... Para finalizar, na verdade, o trabalho, eles enrolam ele para mostrar que ele consegue se acomodar dentro da célula, né? E não que ele é um físico, entendeu? Então, você consegue visualizar essa combinação deles, mesmo em sentido acomodado ali dentro da célula. E o ano passado eu trabalhei também extraindo o DNA do morango. Foi um sucesso lá no IA. Foi muito bom. Então. Isso é bacana, né? Sim. De fazer a extração do DNA. Do DNA, A molecada fica bem animada. Eu também, Ruth, eu também fiz a extração do DNA. Quem está falando? Priscila. Oi, Priscila. Lá no Fioravante, nós fizemos a extração do DNA. Antes também nós fizemos em maquete também, né? A molécula do DNA com as bases. Nós fizemos também, porque é genética antes, né? Que isso aí é o próximo bimestre, DNA, né? É o terceiro do 2º ano. Antes é a genética, a introdução à genética. Aí nós fizemos aquele experimento do branco, do dominante recessivo, da tinta branca, a guache com a vermelha. Legal. Bem bacana também. É a rosa, né? Isso, aí para eles saberem qual que é dominante recessivo. Bem bacana. Também fizemos aquela da variabilidade genética, o suporte de ovo, sabe a caixa do ovo? Aquele de 30 unidades também, que é variabilidade genética, bem bacana também. Na genética a gente tem bastante atividades bem diferenciadas, né, para poder fazer. Então, quando eu comecei a falar... Eu acho difícil. A meninada tem muita dificuldade de aprender genética, porque envolve interpretação e cálculo, né? Então, assim, eu tenho muita dificuldade, meus alunos, eu percebo, assim, eu tenho que dar aula diferentes, a mesma aula, porque eles têm muita dificuldade de interpretar e fazer aquilo sair em números, né, resultados. Então, porque a gente fala, sabe, na genética, quando a gente vai dar aquela parte de Mendel, primeira e segunda lei de Mendel, a gente conversa muito, a gente fala demais, azinho, azão para cá, azinho para lá, né? Então, quando você faz uma coisa prática, que você coloca para esses alunos entenderem por que é aquela proporção que dá na primeira lei. Exatamente. Você usando lá os grãos, quem participou do curso nosso lá, nós fizemos uma prática que você tirava feijão e milho, né, da saquinho, e fazia a proporção. Isso. 1 para 1, né? Então, isso aí, toda vez que você materializa a coisa na frente do aluno, ele guarda mais. Essa primeira atividade aqui, que eu apontei, que é desse papelãozinho, depois você vê que, assim, a gente faz uns questionamentos para o aluno antes de fazer essa atividade, tá? E depois ele monta tudo isso, e sempre fazendo a relação, aqui, o que é a bolinha azul, né? O que representa a bolinha azul? O que está representando como é que chama essa parte, essa coisa mesmo? Pentágono, né? De 5 lados, né? Acho que é isso que chama, né? Esqueci. Pentógono. Hã?
Não, mas é o formato, a figura geométrica é pentágono, não é isso? Ou não? Acho que é. 5 lados, né? Depois, o que isso representa? Que é a pentose, né? O grupo, o azulzinho é o fosfato. E aí eles montam o nucleotídeo. Porque fala para lá, nucleotídeo, eles nunca lembram o que é nucleotídeo. Não. Né? Eles não lembram nem o que é base, né? Sim. O Ruth, oi. Desculpa, cortando a professora, pode falar. Não, é para entrar mesmo, Marcos. Não, mas a professora começou primeiro que eu, alguém ia falar primeiro. Não, mas pode falar agora, né, Priscila? Pode falar? Pode, eu não vou falar, não. Eu só falei junto com você, a pentose. Desculpa. Eu não vi o nome da professora que falou anterior, mas eu concordo com ela. Tanto eles quanto eu tenho muita dificuldade de concretizar esse conceito com eles, de trazer isso para... Mesmo que você use qualquer material, ainda fica assim, você vê que a sala é poucos alunos que assimilam, aqueles que têm maior capacidade de interpretação. Eu acho muito difícil dar esse conteúdo, como fala? Você está falando da genética, Isso, essa parte que a gente está falando agora, entendeu? Eu começo esmiuçando tudo, sabe? Bem devagar, falando das bases, como que é, qual que combina, como combina, entendeu? Então além de eu ter essa dificuldade, porque o ano que eu aprendi isso na faculdade de genética, todos os feriados caíram numa quinta-feira, e eu tinha aula na quinta-feira. Então, eu acho assim, olha, o DNA é realmente bem complicado deles gravarem. Por isso que se a gente transforma eu peguei, depois eu vou mostrar para vocês no final, que se você pegar uma atividade prática, tá? E você trabalhar com os alunos tudo na prática, esse capítulo todinho que tem aqui, desse caderno, terceiro caderno aqui, né, no terceiro bimestre, você trabalha só com uma aula, só com uma prática. Mas aí trabalhando bem aprofundadamente mesmo, pondo a mão na massa, porque o que importa aqui no final é os alunos entenderem como que essa molécula funciona, né? E o que vai ser o resultado disso daí no final. Para que existe isso, né? Mas eu não vou cortar muito, não. Vamos avançar, porque daí eu vou chegar nessa atividade que a gente propõe, tá bom? Ô, Ruth, antes de você continuar, posso fazer a leitura das mensagens aqui do chat? Pode. Alguns professores colocaram aqui. A Nádia, que está com a gente, a Nádia coordenadora, colocou que já teve professores na escola que fizeram, né, o DNA e as células. Depois, a professora Melina coloca que pede, quando está no presencial, que os alunos construam a molécula de DNA, montando como uma maquete. Os materiais utilizados ficam a critério deles. Já tiveram construção com isopor, papelão, em ferro, e depois cada grupo apresenta para a sala, explicando a estrutura do DNA. Isso. Eu acho que é bem bacana mesmo. Tem que colocar esses alunos para montar, porque olha aqui no desenho, ele não consegue visualizar, né? É difícil mesmo concretizar esse conhecimento, né? Mas aí eu tenho... Jéssica, ainda tem mais algumas, tá? A professora Jéssica coloca aqui que já fez em forma de maquete livre, cada grupo fez como queria, teve bastante trabalhos criativos, tinha de bala de goma, de madeira, de papelão, isopor, aí o melhor trabalho ganhava um prêmio. A professora Marciela coloca que fez o DNA, deixou os alunos livres para fazer, teve também bolinhas de isopor, pequeno colorido, e exposição no corredor, ficaram lindos. Eu acho bem bacana você fazer isso. Uma preocupação que eu tenho em relação a gente deixar os alunos fazerem, eles precisam fazer. Mas para que isso não vire só uma copiar e colar, por exemplo, é fácil pegar um desenho,
em que tem as bolinhas vermelhas, né, igual está aqui no desenho, bolinha vermelha, pentágono azul, setinha verde e bandeirinha marrom, certo? Ele segue esse esquema, ele monta, né? Ele monta, mas sem questionar e sem realmente fazer essa ligação. O que ele está fazendo? Se ele está só copiando e colando alguma coisa, ou ele está refletindo a respeito daquilo que ele está fazendo. Esse é o nó que a gente, às vezes, não consegue, né, alcançar. De fazer com que o aluno não pense que aquilo ali é uma brincadeirinha, que é um jogo de montar, e sim que tem ali um monte de conhecimentos que estão implícitos. Que aquilo ali é uma brincadeira. Eu estou escutando um som ali, mas eu não consegui descobrir o que é que falaram, se foi a minha voz ou se foi alguém. Mas eu vou continuar aqui. Eu acho que agora é um vídeo, não é, Patrícia? Isso. Que é um videozinho que ele está em inglês, mas que é videozinho curto, vocês devem conhecer, mas só para a gente enriquecer mais, que eu acho que, quando a mão na massa, trabalhando um vídeo, e o vídeo você pode passar, ele tem o quê? 3 minutinhos? E se você passa para o teu aluno esse vídeo, você pode ir fazendo pausas, né? E explicando direitinho o que está acontecendo, que é uma maneira também dele visualizar melhor. Você vai passar, Patrícia? Vou passar. Aí eu preciso que você pare a apresentação. Isso. Vou lá. Eu saia daqui. Isso, né? Tá certo? Então, vocês devem ter visto já esse vídeo, ele é falado em inglês, eu acho que tem algum que já foi, que tem alguma versão, mas eu não vejo necessidade de alguém falando, eu vejo esse vídeo como um auxiliar do professor para explicar. O professor tendo a oportunidade de projetar isso, ou um outro vídeo que ele considere melhor, e fazendo as pausas, e explicando, conversando cada momento, eu acredito que seja mais um elemento para auxiliar o professor, o aluno, né, a compreender a estrutura do DNA. Vocês utilizam algum vídeo? Tem alguma coisa parecida que vocês já fizeram? Alguém quer falar alguma coisa? Conheciam esse aí? É uma série de vídeos com esse mesmo perfil que eu tenho aqui. Ó, esse é um assunto, Ruth, que eu gosto muito de trabalhar com videoaula, pela dificuldade também minha em relação ao aluno. Então, eu dou a aula, eu dou passo a passo, e depois eu mostro o DNA, a fita de DNA se duplicando, porque quando o aluno vê, eu acredito que ele aprende o visual, né, junto, certo? Isso. Então, eu gosto de mostrar o passo a passo, sim, o processo inteiro. Desde a formação do ácido nucleico, das bases da pentose, certo? Não, então, eu acho que é uma coisa muito complicada mesmo você ficar só falando, né? Então, toda vez que você for trabalhar esse assunto, você tiver esses recursos, facilita muito, né? Demais, porque senão a gente acaba se enrolando também. O Eric falou, olha, que trabalhou com aula invertida. Mandou vídeo, Eric, e depois trabalhou na sala, mais ou menos isso, com algumas questões. Acho que deve ter sido isso. Isso, ele falou que sim. O Eric é tímido, né, Eric? Não quer participar verbalmente. Bom. Olha, Ruth, posso falar? Sr. Rodrigo? Pode. Eu acho que nesse momento agora, acho que é interessante a gente aproveitar que nós temos vários youtubers aí, professores youtubers. Então tem vários vídeos no YouTube, interessante, principalmente agora, que a gente vai ter que passar essas atividades, utilizar essa ferramenta do YouTube também seria interessante. Isso. E é até bom, eu confesso que até eu, às vezes, recorro a uns vídeos desses aí que são bastante ilustrativos. A gente tem alguns profissionais aí que são bem competentes, acho que isso daí também colabora bastante. Mas eu acho que a gente tem que sempre recorrer a ele, sabe? Não tem nem que
que ficar com receio de falar que faz isso, porque fica, o visual ali é que dá a diferença, né? Você visualizar o que está acontecendo. Então, eu acho que a gente tem que mesmo, nesse momento, por exemplo, é uma boa coisa você sugerir para que o aluno veja um vídeo desse, né? E faça alguns questionamentos em cima desse vídeo, né? É uma atividade para o aluno, né? Fazer uma aula invertida à distância mesmo, né? E aí, depois que nós falamos da replicação, né? Então, eu tenho aqui umas ideias de como replicar isso na prática, né? Usando lá o modelo que nós fizemos do DNA, e quando você faz um DNA que não fica estático, né? Você pode desmontar, porque às vezes você faz uma estrutura que ela fica fixa, né? Eu lembro que, para vocês terem uma ideia, quando minha irmã estava terminando o ensino médio, em 76, ela fez uma estrutura de DNA que tinha 2 metros de altura para participar de uma feira. Naquela época quase não existia. E ela fez eles fizeram toda em bolinha de isopor, pintada, de colorido, do jeito que nós estamos vendo aqui do lado. Mas ela ficou estática, né? Ela ficou em dupla hélice, ficou linda a estrutura. Mas quando você vai falar numa replicação, aí você já não consegue trabalhar, né? Com ela, porque ela está fixa. E uma das ideias é que você consiga abrir essa estrutura. Vocês já brincaram de fazer replicação, assim, com material, ou só ficaram na estrutura do DNA mesmo? Quem é que já fez, assim, de fazer a replicação? O aluno faz a molécula, depois abre e faz a replicação de acordo com o que está lá. 5 linhas, 3 linhas, de um lado, depois do outro, fazendo de conta que tem os fragmentos de Okazaki e tirando as partes. Alguém já fez assim? Não. Eu nunca fiz assim, não. É uma ideia, tá vendo? Pensar pelo menos o lado 5 linhas, 3 linhas, né? Que é contínuo, né? Então você não vai ter tanta complicação. Aqui, olha, tem bolinha, né? Bolinhas. Aqui é feito de massinha. Mas eu acho bem bacana fazer o de papel, sabe? De papelão. Porque de papel você mexe com ele, né? Uma ideia é colocar no verso do papelão aquela fita adesiva de dupla face que você consegue fixar, né? Não precisa, não consegue tirar. Ou velcro já vai complicar, né? Mas com a dupla face fica fácil de você abrir, fechar e as pecinhas não ficarem saindo, né? No lugar. Ruth, desculpa te interromper. Não sei se você está compartilhando a tela. Para mim aqui não está aparecendo agora. Eu estou compartilhando. O pessoal tá vendo? Era bom que alguém abrisse o microfone aí e falasse para nós, está conseguindo ver. Para mim não está aparecendo. Eu também não vejo. De novo. Eu saí do compartilhamento e vou compartilhar de novo. Não estamos vendo. Não estamos vendo. Não. Vai ver como não está aparecendo. Vocês ficaram tudo mudo, eu falando aqui, gente. Vê se agora está indo. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Então, vocês me avisem aí quando eu estiver falando sem... Eles fazem no caderno, Ruth. Em maquete não, mas no caderno eles fazem, tá? Sim. Então, no caderno. Agora, eu estou enxergando, eu vou responder. Eu não estava enxergando, entendeu? Só ouvindo. Agora, então, eles fazem isso a lápis, no caderno. Então. Mas tem até na apostila, né? Para você continuar duplicando, fazendo a replicação. Tem na apostila, ela apresenta do DNA, de RNA, e depois você continua. Sim, mas então, eu penso o seguinte, quando você faz isso aqui assim, ó, né? Você movimentando as peças, você imita o vídeo, né? Que você traz as bases, né? Você traz as bases para fazer o complemento. Entendeu? Eu acho que fica mais lúdico ainda.
do manusear mesmo, né? No papel, o aluno acha sempre muito chato. Né? Aqui mesmo no material aqui nosso, na última folha, construindo o modelo para DNA, ele traz aqui uns detalhes que você pode utilizar. Esse origami aqui eu achei bem bacana, mas ele é tão complicado de montar, os alunos às vezes não conseguem fazer as dobraduras corretas, e aí acaba não dando muito certo. Eu fiz para quem estava com a gente o ano passado, ano retrasado, nós fizemos isso também, no origami. Bom, mas vamos continuando, porque eu perco um pouquinho a hora. 11h30. Vamos ver lá. Então, aqui, esse vídeo aqui, a Patrícia também vai passar, fala lá do que o Claudinei falou, do enrolar, né? Do enrolamento do DNA, e mostra a estrutura dele completa. Vou interromper aqui, Patrícia. Vocês conheciam também? Tinham visto já esse vídeo? Alguém? Pode falar? Não fique envergonhado. Esse vídeo eu achei legal porque ele faz a apresentação de como, né, esse enovelamento, né, da molécula de DNA para poder realizar a divisão celular, né? Então, ele está lá, o DNA, como o Claudinei havia falado, né, está lá igual um fio de linha, né, igual um fio de lã, e ele precisa se enrolar, e ele se enrola para não dar nó, né? Imagina uma linha. Então, ele tem esse artifício de se enrolar nas proteínas, nas estomas, e fazer todo esse novelado, né? Alguém tem alguma coisa para falar? Quer partilhar comigo? Não deixar eu falando sozinha? Agora vocês estão vendo o vídeo, lá, o meu PPT, que é a visualização molecular? Sim, estamos vendo, sim. Tá, né? Eu vou falar, Ruth, só eu falo, a Priscila? Então, todo mundo quieto aí, é o Priscila. O Claudinei falou. Né? Tem um colega amigo aí que está falando também. A Cida que veio querer se intrometer na nossa apresentação, fala alguma coisa aí, dona Maria Aparecida. Eu brinco com ela porque eu conheço ela de longa data, viu, gente? Aliás, eu conheço todos vocês de bastante tempo. Então, os mais íntimos eu brinco bastante, para dar uma animada aqui. Quem está quietinha aí, que não falou nada até agora, foi a Madis. Silêncio geral. Então, vocês não querem falar nada a respeito, eu vou passar para frente. Então, aqui no material nosso, a gente fala sobre... Começa a falar sobre DNA, receita da vida, seu código, né? E ele vai lá na molécula DNA, tal, faz tudo isso do DNA, e ele vai lá para a divisão celular, mitose e meiose, e ele fala mais sobre a mitose, né? Que é o que nos interessa. Em relação ao DNA, nesse caso aqui, é a mitose, porque é a mitose que faz com que a célula se divida e se mantenha, né, para crescimento. Então, eu vou falar, eu tenho mais um outro vídeo. Vamos lá, Patrícia. Que eu achei bacana esse vídeo, ele, desde o início, né, ele mostra desde o início o cromossomo lá desenrolado, e aí todo aquele processo até chegar no final da célula. E vai mostrando passo a passo, né, dessa divisão divisão celular. Aqui no chat também a Mara Denise diz que o vídeo é muito bom. O Eric Henrique fala, gostei do vídeo, ótimo para passar para os alunos. E a Vanessa também disse que é muito bom, que vai utilizar o vídeo. Isso, obrigada, Michele. Mais alguém? O vídeo só... eu acho interessante também, a gente tem... eu acho interessante utilizar quando vai usar esses vídeos, que são... Esse é um pouquinho mais longo, você fazer o antes, o durante e o depois do vídeo, você pode passar primeiro o vídeo todinho para o aluno, né? E depois você vem parando, pausando e discutindo
a parte do vídeo. E depois, então, fechar com uma sistematização daquele conhecimento que eles tiveram com esse vídeo. Porque o que eu vejo, na verdade, às vezes, é só o vídeo pelo vídeo que os professores usam, sabe? Não na biologia, mas de uma maneira geral. Às vezes usam um vídeo e nós vamos assistir um vídeo de tal coisa agora, e vai lá, passa o vídeo e fica por isso mesmo, né? Não há aquela discussão, não há uma interação com o aluno e o vídeo, né? Então, por isso que às vezes a gente não consegue atingir o que a gente espera só com o vídeo. Ô, Ruth, eu gosto bastante de quando eu dou uma introdução de mitose e um pouquinho da meiose, para eles diferenciar, mas bem básico, né? Certo. E aí, você vai mostrando as fases. Em laboratório, eu passo a passo, bem simplificado na lousa. E em laboratório, eu levei eles cada um com a sua sulfite e papéis coloridos, e fui fazendo eles fazerem cada sulfite as fases da mitose. Ficou bem mais fácil, entendeu? Ou, como é muito rápido uma aula, ou cada grupo faz uma parte, e eles apresentam sequencialmente o processo mitótico, tá? É legal, fica legal. Até eles mesmos, né, vão com o desenho e vão montando toda a sequência, né? Como se fosse uma apresentação teatral, Priscila. Exatamente. Muito rápido, 50 minutos, entendeu? É rápido. E nós temos só 2 aulas, né, semanais. Então, pela dificuldade de material que tem na escola. Então, a forma mais fácil foi barbante e papéis coloridos. E sulfite, né? Que eu achei... Eu acho, às vezes, que essa aula prática, às vezes não, tenho certeza que uma aula prática bem dada, super necessidade de você dar uma aula exclusivamente teórica, porque é dentro da prática que você vai utilizar a teoria. Então, o aluno aprende junto, né? Praticando e... acho que ele concretiza, né, eu acho que é uma concretização daquilo que você introduziu em sala, ou às vezes você usa a primeira prática, conforme vai indo, né? Porque às vezes vem antes do que a aula, né? Depende do horário também. Então, assim, é só para fortalecer o aprendizado. Isso aí eu vejo positivo. Muito bom. Gente, vamos continuando aqui. Nós estamos quase na metade, né, Priscila? Ô, Patrícia. Deixa eu apresentar, sabe um pouquinho? Voltar lá? Quase lá. Quase 11 horas. Eu tô atrasada. Se eu não conseguir finalizar tudo que eu estava pensando, já vai ficar para a próxima, viu, gente? Quase meio-dia. Quase meio-dia. Deixa eu passar aqui, senão depois o pessoal fala que eu falo demais. Mas não gosto de correr. Não gosto de correr muito e não conversar com vocês, gente. Acho muito chato. Não é a mesma coisa que como se eu não tivesse estado aqui, né? Então, olha, nós lá na divisão celular, a gente vê os cromossomos dividindo ali, mostrando, a gente fala muito no nosso cariótipo, né? Que aí a gente já também trabalha com cariótipo. E aí que chega onde eu queria ter, que eu selecionei aqui um material, e eu não vou conseguir discutir com vocês e nem apresentar, que é esse microscópio virtual. Eu não sei se vocês já viram, vocês conhecem, é da Unicamp, vocês já viram ele? Alguém conhece esse material? Ninguém vai falar nada? Eu não conheço. Não conheço. Vem aí no chat, responde no chat para mim, por favor. É bem bacana esse microscópio virtual, gente. Ele tem lá umas 6 células, se não me engano. 6... você mexe, eu iria participar com vocês aqui agora, mas eu tentei fazer com que ele baixar e fazer funcionar hoje, não consegui. Esses dias todos eu consegui, hoje não. Então, eu só vou compartilhar com vocês como ele é. Tanto a Mara quanto a Melina também estão dizendo que não conhecem. Ele é da Unicamp, é esse endereço que está aqui embaixo, mas eu não consegui abrir, gente, eu não sei o que aconteceu. Ele tem lá as lâminas, mostra a síndrome de Down, tá? Tem coloração de 2 colorações, tem uma lâmina que é de mulher, o outro que é de homem,
Então, nas duas colorações, então dá para mostrar, assim, esse que não tem o bandeamento e tem a coloração com bandeamento, que dá para mostrar direitinho, né? E ele tem, assim, você clica e ele mostra o que é, ele indica onde que está, por exemplo, por que é trissomia, né? Então, ele vai lá e mostra onde estão os três cromossomos 21. Ele mostra os centrômeros, telômeros, então é bem bacana mesmo, ele dá zoom, né? Movimenta a tela aqui do lado, você pode ver que tem umas telinhas, as telinhas que pode movimentar esse microscópio. E aqui embaixo vai aparecendo o que ele está apontando. É super bacana, gente. Eu ia até passear com vocês aqui com ele e tal, mas aí, infelizmente, não deu certo. Isso aqui é interessante porque a gente sabe que essa disposição de cromossomos a gente encontra na metáfase. É na metáfase que a gente faz as bandas, faz as lâminas, né? A gente faz a cultura de sangue, né, em laboratório, e pelo prazo que a gente sabe mais ou menos quando vai chegar, mais ou menos a época que você vai encontrar as lâminas, as metáfases, você faz as lâminas, certo? E você procura lá na lâmina onde você encontra as células com metástase. É bem bacana de fazer. Isso aqui, antigamente, todo cariótipo era feito dessa maneira. Hoje em dia, nós já temos aparelhos, né, que fazem essa contagem, que tudo mais eletrônico, né? Mas antes era mano a mano. Você ia lá e olhava cromossomo por cromossomo, fazia um mapa, desenhava esse cromossomo no mapa. Era bem complicado. Eu fiz um estágio lá na universidade com a professora Ana Cristina, e ela era especialista nisso lá na escola, lá na faculdade. E ela ensinava a gente a contar os cromossomos e fazer as análises deles, né? Era bem bacana. Então, isso aqui é bem legal você trabalhar com aluno, que é como uma escola que não tem um microscópiozinho, não tem lâmina, né? Mesmo os microscópios das escolas às vezes, estão já debilitados, já estão tão antigos que não tem uma visão boa, então você pode usar esse microscópio virtual. A gente vai descobrir como é que ele vai funcionar ainda, porque eu vou fazer esse negócio funcionar ainda. Agora não, mas vou tentar e eu aviso vocês, tá? E aí nós temos mais um fíldio, que é o da proteína. Vamos lá, Patrícia? Tá acabando os vídeos, agora acho que só tem mais um. Né, Patrícia? Agora o da proteína. Então, estou compartilhando aí? Não, né? Agora não, Ruth. Então, acho bacana que mostra, né, a produção, como chega o RNA mensageiro. Eu acho simples esse cordãozinho com coloridos para fazer a representação, né? Porque é uma coisa que é fácil de você fazer, de você pedir para o aluno fazer, para você poder fazer isso na sala de aula. Acho uma coisa bem interessante. Aí agora eu vou correr um pouquinho de novo, tá? Porque nós estamos atrasados aqui. Então, depois de você discutir sobre isso, você vem sobre o código da vida, né? Você trabalha com ele lá, que ele é degenerado, porque ele tem várias unidades que representam, não é só uma sequência que vai determinar um tipo de aminoácidos, né? E aí agora chega naquela prática que eu falei, que é parecido um pouco com uma prática que era, acho que do caderno passado, do currículo não, do caderno passado, né? Quando era o caderno professor, do ano de 2019, 2018, 19. Então, ele propõe uma atividade que é mensagem codificada, como a proteína é produzida.
Então, ele trabalha com uma sequência de aminoácidos da hemoglobina, que é essa fita aqui, e ele faz 3 questionamentos, né? Em uma folha de papel, substitua o nome do aminoácido pelos seus respectivos códons e anticódons. Eu pus os anticódons porque a ideia aqui, a atividade era só o códon, mas eu coloquei o anticódon também para o aluno ver que tem o anticódon, né? Para ser feito. E indique a sequência de base que formam a parte do DNA transcrito. Utilizando a mesma sequência, substitua o aminoácido que está na posição 6 pelo aminoácido vanila. Repita o item 1 e 2 para essa nova sequência. E depois ele pede para você pesquisar com mais detalhadamente a questão desse problema que dá quando você troca essas bases. Por que eu pus códons e anticódons? Porque aqui nós temos o final de tudo, né, gente? Que é a sequência de aminoácidos que vai montar que vai dar origem a uma proteína. E a ideia é que o aluno faça esse caminho ao contrário, até ele chegar ao DNA que originou, que deu origem a essa sequência de aminoácidos, certo? Você pode, eu acho interessante isso. E a outra parte que eu teria, que era legal fazer, é que ele montasse isso e representasse como se fosse mesmo essa dinâmica toda, né? Então, ele vai ter lá fazer o fosfato, fazer a pentose, fazer as coisinhas que representam as bases, né? As ligações, aqui são as ligações de hidrogênio, né? Os códigos, os códons, né? Os aminoácidos, e aqui o ribossomo. E aqui no meio você tem a tirinha com a sequência de DNA, a sequência dos códigos, para você transformar em proteína. Sei que estou falando um pouco rápido, mas essa sequência, esse jogo aqui, eu coloquei lá na referência, ele é um jogo, ele propõe uma questão também para início, os alunos fazem essa montagem e eles constroem, então, essa estrutura para poder fazer esse sequenciamento, né, de RNA e das bases. Deixa eu voltar aqui. Eu quero ver se vocês compartilhem comigo alguma coisa, quer que eu volte lá na questão da pergunta que eu propus. Alguém quer falar alguma coisa? Foi muito rápido? Não? Aqui no chat, nada, tá? Pode seguir. Porque daí... Deixa eu voltar lá naquela parte. Deixa eu compartilhar aquele outro. Essa atividade aqui, ela foi proposta de uma maneira parecida com aquele material do STEM Brasil. Vocês conhecem o STEM? Alguém? O pessoal do Integral, eu sei que já participaram ano passado. Priscila, né? Pode falar, né, Priscila? Você foi, né, o ano passado? Estão me escutando aí, gente? Vocês ficam quietinhos, eu não consigo saber. Sim, estamos, Ruth. A Priscila, ano passado, foi numa formação do STEM, certo, Priscila? Eu não sei se você chegou a trabalhar com essa atividade. Para quem não conhece, o STEM Brasil é uma organização que ele trabalha com... o princípio dele é incentivar a formação de cientistas, de pesquisadores.
Então, ele faz uma formação que faz com que os alunos não tenham nada pronto na mão. Ele tem que, você dá um problema e ele tem que ir atrás de resolver o problema. Então, essa atividade no STEM chama... Ele começa apresentando lá, como eu fiz, o código da vida, né? E ele pergunta essa questão mesmo, como a proteína é produzida. Ele propõe que você, em grupos de alunos, deve seguir o seguinte procedimento. Então, você dá a sequência de aminoácidos, aqui no caso é uma hemoglobina, né? E você propõe que ele, no papel, substitua o nome do aminoácido pelos respectivos códons. Então, ele vai pegar aqui o códon do aminoácido, né? E vai substituir aqui na sua sequência aqui, né? E depois ele vai, utilizando a mesma sequência, substitua o aminoácido que está na posição 6 pelo aminoácido vanila, né? Então, ele já dá uma específica qual o aminoácido que você vai substituir. E aí você vai fazer com que ele pesquise, e ele que vai atrás de saber o que é que acontece quando você muda essa vanila. Nós sabemos, ou se não sabemos, é que quando a anemia falciforme, ela é originada por conta dessa substituição, né? Você tira a que estaria aqui, né? O aminoácido que formaria a sequência correta para a hemoglobina, e você coloca outra que é a vanila, então vai dar uma diferença geral, né? E essa proposta que tem ali, para você fazer com essa atividade. E dentro disso você pode discutir várias coisas que envolve aqui, vai envolver, ele fala que você vai trabalhar as habilidades do Enem, que é identificar padrões em fenômenos e processos vitais dos organismos, como manutenção do equilíbrio interno, defesa, relação com o ambiente, sexualidade, entre outros. E interpretar modelos e experimentos para explicar fenômenos ou processos biológicos em qualquer nível de organização do sistema biológico. E aí, gente, depois que terminasse isso aqui, a minha ideia era falar sobre vírus, que está totalmente ligado à questão DNA e RNA, né? E que nós estamos tão aqui preocupados principalmente com um deles, né? Que é o vírus da Covid-19. E aí, para completar, nós falamos sobre o dogma central da biologia. O que é uma célula? Qual é a rotina dela? O que ela faz, normalmente, numa célula saudável, né? Qual é a função dela? Então, nós temos lá o dogma da biologia, que é o do DNA, transcreve para o RNA e produz a proteína. Né? E embaixo aqui também, a replicação, a transcrição e a translação. Então, que é a produção disso. Isso aí é uma célula normal, funcionando, se replicando, né? E quando acontece uma infecção por algum tipo de vírus? Quais tipos de vírus nós conhecemos? Como eles agem no nosso organismo? Como que esse dogma aqui, ó, funciona quando você tem uma infecção por vírus? Vocês lembram? Quais os tipos de vírus que nós conhecemos? Vocês sabem quais? Lembram disso? Difícil, né? A gente lembra mais ou menos. Vou aproveitar que vai dar tempinho, eu vou dar uma revisão aqui, tá? Então, olha, nós temos os vírus que é constituído de DNA, lembra? Ele tem uma cápsula, né? Proteica, e dentro do interior dele ele tem um segmento de algum código genético. No caso do DNA, do vírus de DNA, ele pode ser dois tipos, o de fita dupla,
e o de fita única. O de fita dupla, nós temos indivíduos bem conhecidinhos, né? Que é o bacteriófago e o herpes simples. Eles existem na Terra há milhões de anos. Já o de fita única, gente, eu não consegui achar nenhum que tenha assim, uma expressão para que a gente possa identificar. Eu pesquisei, eu sei que existe, mas não tenho nenhum assim, que seja conhecido e que seja importante para a gente. Tá? Nós temos o retrovírus, né? Que aí tem o HIV, que faz parte desse grupo, e tem o da hepatite. Tá? Então, ó, o retrovírus, que é de RNA, eles usam o RNA para fabricar um DNA. Essa é a diferença. Esse DNA fica lá camuflado no meio do DNA humano e é lido pela nossa célula como se fosse nosso. Então, ele passa a produzir as proteínas e as sequências para esse retrovírus. O vírus de DNA, eles precisam primeiro montar um RNA. Tá? Eles entram na célula, eles precisam primeiro montar um RNA para depois, então, fazer esse RNA trabalhar a favor dele nos nossos ribossomos. Porque nós sabemos que o vírus não tem nada disso, né? Ele tem que ter algum ribossomo para poder trabalhar para ele. E ele vai usar o nosso, tá? O da hepatite B funciona da mesma coisa. Ele já tem o RNA pronto, tá? E o da hepatite B é diferente. Ele gera um RNA que vai gerar um novo DNA. Então, só aí ele vai funcionar. É complicado, né? Muitos pormenores. Mas isso aqui é só para a gente fazer uma lembrancinha e chegar no que eu estou querendo. Então, nós temos os vírus de RNA. Que é, então, no caso, o RNA de fita dupla e o RNA de fita única positiva, que então, o de fita dupla, nós temos o rotavírus, que também volta e meia está aí incomodando a gente, e nós temos então, o fatídico, o coronavírus. Esse coronavírus, que nós estamos agora, ele está com um novo nome, né? Mas ele não é um coronavírus, ele não é um vírus que é novo para a gente. Por isso que nós temos agora um novo coronavírus, né? Existem vários tipos de coronavírus e eles já atacaram, já fizeram estragos há muito tempo que eles já fazem estragos na nossa vida. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, mas nós temos aí o SARS, que tem o mesmo nome, né? SARS-CoV, que é apareceu na China em 2002, que é lá, mais um na China. Então, nós temos vários coronavírus que apareceram em vários lugares. E agora esse nosso, né, coronavírus. Aquela gripe que apareceu um tempo atrás também, ela também veio de um Covid, tá? Então, não é a primeira vez que eles estão nos atrapalhando aí, dando trabalho para a nossa vida. E nós temos, então, o RNA de fita única negativa, que é a gripe, né, a influenza, a gripe comum, a raiva e o ebola. Então, todos esses são os tipos de vírus que são mais comuns e que estão mais presentes no nosso dia a dia. Para detectar isso, eu vou deixar para depois, tá? Vou interromper aqui, não vou adiantar para vocês. Vou sair. Vou dar um tempinho para a gente poder conversar um pouco. E é isso aí. Na próxima aula, na próxima TPC, então,
Eu continuo essa, e que está bem rapidinho, tá? Vai terminar rápido. E aí a gente volta para, então, o conteúdo da terceira série do ensino médio, que vai, no segundo semestre, né? Ele fala sobre a evolução, né? Evolução é a origem da vida. Acho que é isso. Esse cara quieto aí, vocês estão me deixando de saia justa aqui. No terceiro bimestre, então, é a origem da vida, vai pôr as hipóteses e teorias. Ô, Ruth, primeiro bimestre, terceiro ano é classificação, taxonomia. Primeiro bimestre. Não, mas é a terceira. Eu vou falar com o terceiro. Então, terceiro ano, primeiro bimestre é classificação, segundo diversidade animal e vegetal. Então, terceiro bimestre é o quarto. Terceiro a evolução. Quarto bimestre é evolução. Quarto bimestre é evolução. Evolução e teoria e origem da vida, né? Quarto bimestre é seu conteúdo do terceiro ensino médio. É isso. Quarto bimestre. Falou. Teoria, hipótese e teorias é no terceiro, e evolução e cultural é no quarto. Independente, depois vocês falam lá para mim o que vocês preferem, se é o primeiro do terceiro ou do quarto bimestre, tá bom? Para eu poder ter uma noção. Mas, de uma maneira geral, eu vou continuar e vou terminar, porque eu vou falar sobre a Covid. Vou fazer só uma contextualização da Covid, dos métodos de exame, das vacinas que estão sendo desenvolvidas e como que são essas vacinas, tá? Nesse sentido, que a minha ideia era terminar agora, mas depois eu vi que não ia dar tempo mesmo, não. Bom? Quem é que está formando narguilé ali? Deixou eu ver, tá fumando narguilé. Faz mal para a saúde isso aí, pior que cigarro. Já vai levar bronca, né? Ô, Ruth, eu coloquei aqui no chat o link do formulário, tá, de avaliação, com um recadinho que ele vai ficar aberto após o final da TPC. E a Michele também já postou aí os links dos vídeos, tá? Tá certo, eu agradeço. Você colocou também o code? Não, né, Patrícia? Não precisa, né? Poucas pessoas usam. Mas quem quiser, o code tem lá no blog, no nosso blog, tá lá, tá bom? Isso, eu coloquei a informação que eles também podem acessar pelo blog, tá? Tá, ó, qualquer problema em relação a essas atividades que eu passei aí, vocês entrem em contato comigo, tá? Mandam um e-mail ou pelo WhatsApp mesmo, que aí eu partilho com vocês, eu compartilho que a gente troca umas ideias também, tá? Então é isso, gente. Agradeço a presença de vocês. Eu vou sair daqui para poder liberar o formulário, tá bom? Obrigada e até mais. Eu vou sair.